Empurrando Mole, um manifesto contra a impotência existencial. Recupere o tesão pelos seus projetos, relações e rotina. Autor Ordep Agarb. Prefácio. Leia logo e vá viver, porque eu tenho mais o que fazer e você também. Se você comprou este livro, sinto te informar, você foi enganado. Ele é gratuito. Se você pagou por ele, o otário foi você, porque eu não quero seu dinheiro. Eu não tenho um curso secreto de 12 meses para te vender ao final. Não quero que você entre no meu grupo VIP de Telegram. E, por favor, não espere que eu te venda uma mentoria de R$ 10.000 para te ensinar a respirar. Este livro é curto mesmo, por um motivo simples. A maioria dos livros de autoajuda são como aquele tipo de sexo ruim que eu vou detalhar já no primeiro capítulo. O autor tem uma ideia que cabe em um guardanapo, mas ele precisa empurrar Mole por 300 páginas para a editora poder cobrar R$ 60 na vitrine da livraria. Eles enchem o texto com gráficos desnecessários, estudos científicos de universidades que ninguém conhece e depoimentos de pessoas como Paulo, CEO e fundador de uma empresa que você nunca ouviu falar, ou Maria, consultora estratégica com mais de 20 anos de mercado, para te convencer de algo que você já sabe. A autoajuda deveria ser como um GPS, te diz para onde ir, aponta o caminho e cala a boca. Se o autor precisa de 400 páginas para te convencer a mudar de vida, o problema não é a sua vida, é o livro dele, que é um Boa Noite Cinderela intelectual. Este manual nasceu de uma epifania, um estalo de lucidez que tive no momento mais improvável e vergonhoso possível. E para manter a fidelidade ao conceito de ação rígida, eu não perdi meses polindo adjetivos. Eu utilizei inteligência artificial para estruturar meus pensamentos e ganhar tempo. Por quê? Porque eu tive uma ereção criativa e, como você aprenderá nestas páginas, quando a energia sobe, você não espera, você não agenda para o mês que vem. Você canaliza, executa e entrega enquanto o sangue ainda está quente. Se eu esperasse meses para escrever da forma tradicional, eu estaria agora empurrando este texto de forma flácida e você provaria o suco do tédio em cada parágrafo. O que você tem em mãos é o néctar, é o papo reto de quem descobriu que a vida é curta demais para ser vivida meia bomba. Leia isso em 20 minutos, depois feche o arquivo ou jogue o papel fora e vá gastar sua energia em algo que realmente te faça vibrar. O mundo já tem gente demais se esforçando. O que falta é gente com tesão. Capítulo 1. O fantasma na cama. O dia em que meu corpo denunciou minha alma. Tudo começou com um esforço inútil. Eu estava lá, fisicamente presente. O cenário era o ideal. A pessoa era a certa. Mas algo fundamental faltava. A verdade. Eu não estava sentindo. Eu estava performando. E foi ali, no meio daquela coreografia desajeitada, que eu me vi fazendo algo que milhares de pessoas fazem todos os dias em seus escritórios, em suas academias, em seus lazeres e em seus casamentos. Eu estava empurrando Mole. Não existe sensação pior do que a de estar acompanhado e descobrir que o seu próprio corpo se recusa a validar a sua farsa. A mente diz vai, o ego diz você precisa conseguir. Mas a biologia responde com uma apatia mortal. Naquela noite, a frustração não foi apenas sexual, foi existencial. Eu me senti um impostor. Fiquei broxa a semana toda, não no sentido clínico, mas no sentido espiritual. A energia havia sumido. E foi no meio desse luto da minha própria virilidade que a iluminação veio como um soco no estômago. A epifania do meia-bomba. Enquanto eu tentava processar o que tinha acontecido, comecei a observar meu comportamento nos dias seguintes. Com o ego ferido, perdi a capacidade de fingir, e o que vi foi assustador. Eu abri um livro que estava na minha cabeceira há semanas, um clássico que todos diziam que eu deveria ler. Li 2 páginas e percebi que eu estava empurrando Mole. Eu não tinha o menor tesão por aquelas palavras. Eu estava lendo para bater uma meta, para dizer que li, para alimentar uma imagem de homem culto que naquele momento não significava nada. Liguei o videogame para relaxar.
Escolhi um jogo de mundo aberto, cheio de missões repetitivas. Depois de 30 minutos, percebi que estava apertando botões por puro automatismo. Eu não estava me divertindo, eu estava trabalhando no jogo. Outra vez, empurrando mole. Fui para o computador adiantar um projeto. Eu forçava o texto, forçava a ideia, olhava para o relógio esperando o tempo passar. Eu estava tentando parir algo sem ter tido a concepção. A conclusão foi brutal. Eu estava vivendo uma vida flácida. O custo de forçar o inexistente. Nós fomos ensinados que a resiliência é tudo. Force até conseguir, dizem os gurus. Disciplina é fazer o que é preciso ser feito mesmo sem vontade. Mas há uma diferença perigosa entre disciplina e autoestupro emocional. Quando você se força a ter prazer onde não há desejo, você quebra algo dentro de si. Você treina seu cérebro para aceitar o morno. Você se torna um especialista em mediocridade. O mundo está cheio de pessoas empurrando mole, executivos empurrando relatórios que ninguém vai ler, casais empurrando relações que não levam a lugar nenhum, estudantes empurrando diplomas que não pretendem usar, usuários de redes sociais empurrando interações vazias apenas para alimentar o algoritmo ou o ego. Nesta semana de impotência, eu entendi que meu corpo não estava falhando, ele estava entrando em greve. Ele estava me dizendo, eu não vou mais te ajudar a fingir. Se não houver verdade, se não houver tesão, eu não vou me levantar. O desafio da rigidez existencial. Este livro não é sobre disfunção erétil, é sobre a disfunção da sua vontade. Se você está lendo isso, as chances são de que você também sinta que está operando em 40% de sua capacidade. Você está cansado, mas não é um cansaço de quem correu uma maratona. É o cansaço de quem está carregando um fardo que não lhe pertence. A partir de agora, o empurrar mole vira nosso inimigo número 1. Vamos aprender a identificar onde você está desperdiçando energia vital em projetos, pessoas e hábitos que não te dão ereção mental. A primeira regra da nossa jornada é simples, mas terrível para o ego. Se não há tesão, não há ação. Capítulo 2. O filtro do tesão. Por que o sonambulismo produtivo está te deixando impotente? A sociedade moderna sofre de uma doença silenciosa, a fetichização do esforço. Fomos condicionados a acreditar que se algo é difícil, sofrido e sem graça, então é bom para o nosso crescimento. Aprendemos que o sucesso é o resultado de martelar um prego com uma esponja até que a mão sangre. Eu chamo isso de o sonambulismo produtivo. É aqui que o conceito de empurrar mole atinge o seu ápice de perigo. Quando você se força a realizar algo sem o fogo da intenção, você não está apenas sendo produtivo, você está treinando o seu sistema nervoso para associar o trabalho, ou o lazer, ou o sexo, ao tédio. O resultado? Uma vida cinza, uma vida meia bomba. Anatomia da ereção mental. Para entender como parar de empurrar a vida com a barriga, você precisa entender como a sua energia funciona. Pense em um projeto, na leitura de um livro ou em um relacionamento. Para que ele se sustente, ele precisa de fluxo. A curiosidade, o flerte, é o interesse inicial. Sem isso, nada começa. O desejo, a excitação, é quando a ideia não sai da sua cabeça. A entrega, a ação rígida, é quando você executa com foco total, perdendo a noção do tempo. O problema é tentar viver direto no passo 3, como se os outros fossem descartáveis. Curiosidade e desejo não vêm antes da entrega, eles precisam estar vivos junto com ela. Sem curiosidade, forçamos a entrega de um projeto que nunca despertou em nós um convite interno. Sem desejo, continuamos jogando um jogo quando a excitação já foi embora. É como tentar ter um orgasmo assistindo a um documentário sobre a reprodução dos fungos. Não há conexão. O filtro do tesão. A regra do sim vibrante. Hell yes. A partir de hoje, você vai aplicar uma ferramenta em tudo que faz. Eu chamo de o filtro do tesão. É uma pergunta simples que você deve fazer antes de abrir um livro, aceitar um convite de jantar ou iniciar uma nova tarefa no trabalho. Eu estou fazendo isso porque eu realmente quero ou estou apenas empurrando mole para não parecer falho?
Se a resposta não for um sim que você sente no corpo, aquela leve aceleração cardíaca, aquele brilho no olho, então você está entrando na zona de empurrar mole. A coragem de não broxar com a sua verdade. O maior medo de quem começa a aplicar o filtro do tesão é a produtividade. Mas se eu só fizer o que tenho tesão, eu não vou fazer nada, você pode pensar. Mentira! O que vai acontecer é que você vai parar de desperdiçar 80% da sua energia em atividades inúteis, que drenam sua vitalidade, e sobrará um estoque imenso de força para os 20% que realmente importam. Quando você para de ler aquele livro chato que você deveria ler, seu cérebro descansa. 2 dias depois, você tem um estalo e resolve em poucas horas o nó criativo que te travava há meses. Isso é ação rígida. É fazer em 1 hora com tesão o que você levaria 1 semana empurrando mole. O tesão de suporte. Como lidar com o inevitável? É claro que a vida não é um parque de diversões ininterruptos, e haverá aquele relatório árido ou aquela tarefa burocrática que simplesmente precisa ser feita. O segredo aqui não é fingir um prazer que não existe, mas sim aplicar o tesão de suporte. Se a tarefa em si é mole, o seu propósito com ela deve ser rígido. Você não faz a planilha pelo prazer das células do Excel, mas sim pelo tesão de conquistar a liberdade financeira ou o respeito profissional que te permitirá dizer sim para o que realmente importa amanhã. Encare essas obrigações como o combustível necessário para o seu próximo grande salto. Execute-as com cirurgia precisa e rapidez, para que elas ocupem o menor espaço possível na sua agenda e na sua mente, devolvendo-lhe o tempo de viver o que te faz vibrar. O exercício da semana. A auditoria da flacésia. Quero que você pegue um papel e divida em 2 colunas. Coluna A. Ação rígida. Coisas que você faz e o tempo voa, onde você se sente potente, vivo e interessado. Coluna B. Empurrar mole. Coisas que você faz olhando o relógio, projetos que você arrasta, pessoas com quem você fala por obrigação, livros que você finge que gosta. A sua missão é olhar para a coluna B e, de um por um, começar a cortar o que é supérfluo. Se não há tesão, não há espaço na sua agenda. Pare de se forçar. O mundo não precisa de mais pessoas se esforçando. O mundo precisa de pessoas que ardem. Vá lá fora, encontre o que te faz vibrar. E pela primeira vez na vida, pare de empurrar mole. Conclusão. O fim da meia bomba. Sua nova vida começa onde o fingimento termina. Se você chegou até aqui, você já não consegue mais ignorar a sensação de quando está empurrando mole. Uma vez que essa verdade é revelada, o automatismo morre. Você desenvolveu uma alergia à mediocridade, e essa é a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Nós passamos a vida tentando consertar os nossos sintomas. Tomamos remédios para a ansiedade, energéticos para o cansaço e pílulas para a ereção. Mas quase nunca paramos para ouvir o que o sintoma está gritando. A sua falta de vontade, a sua procrastinação e aquela sensação de estar arrastando correntes não são sinais de que você é fraco ou preguiçoso. São sinais de que você é humano e de que sua energia vital se recusa a ser gasta com o que é insignificante. A dieta da relevância. Viver com tesão, no sentido mais amplo e potente da palavra, exige uma coragem que poucos têm. A coragem de parecer desinteressado para o que não importa. Pare de ler o livro que não te captura na página 10. Pare de manter conversas por educação com pessoas que drenam sua alma. Pare de aceitar projetos mornos só pelo dinheiro se eles custarem a sua saúde mental. Saia das redes sociais se você fica broxa após usá-las. Quando você para de empurrar o que é mole, você cria o vácuo necessário para que o que é firme, real e apaixonante cresça. A vida é curta demais para ser vivida em 40% de intensidade. Uma observação vital. Não confunda falta de tesão com fuga. Existe uma linha tênue entre ejetar o que é inútil e fugir do que é difícil. A filosofia do empurrar mole não é um salvo-conduto para a preguiça ou para abandonar o barco no primeiro obstáculo. Às vezes o tesão está logo ali na frente, mas você precisa de força para atravessar o deserto. Cuidado para não usar este livro como desculpa para ser um frouxo diante dos desafios que você mesmo escolheu. Se você quer o resultado, mas está apenas com medo da jornada, isso não é empurrar mole, é autossabotagem.
saiba a diferença entre o tédio de uma farsa e o suor de uma conquista. O seu novo compromisso. Daqui para frente, seu compromisso é com a integridade da sua presença. Se você vai fazer algo, entre com tudo. Se não puder entrar com tudo, saia imediatamente. Não fique no meio do caminho. Não seja o quase. Não seja o homem ou a mulher meia-bomba que o mundo espera que você seja. Reaja. Lembre-se da iluminação que deu origem a este manual. O corpo não mente. A vida também não. Se você não está sentindo o fogo, admita o frio e pare de gastar energia. Vá lá fora, encontre o que te faz vibrar e pela primeira vez na vida, pare de empurrar mole. Pós-fácil. Um último aviso. Espero que este livro tenha sido para você como um bom café, encorpado, estimulante e inesquecível. Mas se por acaso você chegou até aqui e achou a leitura uma chatice completa, eu só tenho uma coisa a te dizer. Parabéns! Parabéns por ter chegado até a última página de algo que não te deu o menor prazer. Você acabou de provar que é um mestre faixa preta em empurrar mole. Agora, por favor, jogue este livro na parede. Vá fazer algo que realmente te dê tesão e não ouse aplicar essa resiliência inútil nunca mais. Afinal, a vida é como um encontro romântico. Se você precisar de um manual de instruções e muito esforço físico ou mental para a coisa fluir, talvez seja melhor admitir que a química não bateu, pedir a conta e ir para casa dormir. Aceitar que um sono profundo é infinitamente mais produtivo do que uma performance medíocre. A gente se encontra por aí, inteiros, lúcidos e, sobretudo, rígidos. Sobre o autor. Ordep Agarb não tem todas as respostas. Ele é apenas mais uma pessoa tentando ser melhor a cada dia, lidando com seus próprios tropeços e buscando a iluminação. Para Ordep, as metáforas não são apenas adornos literários, mas chaves que destravam novas perspectivas e iluminam a jornada humana.